Oi, oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Juliana Casarotto e hoje eu trouxe uma convidada especial, A Verônica. a Verônica, que é gerente geral da Casarotto e minha tia, e minha madrinha e minha comadre. Como assim? Pois é, hoje a gente vai falar sobre parentes no trabalho. Ju, devo ou não devo contratar parentes para minha empresa? Tema polêmico, não é? Então, a gente lançou essa enquete e o pessoal mandou uma série de dúvidas e perguntinhas a respeito desse tema. E aí eu conto pra vocês, primeiro um pouquinho da minha experiência quanto empresária, de já ter tentado isso uma vez e não deu certo, e agora com a Verônica que tem dado muito certo. Então vamos lá. Há muitos anos atrás, na Casarotto, eu tentei fazer isso com um parente e não funcionou. Não funcionou porque eu não tinha maturidade profissional para isso, acredito que essa pessoa também não tinha, e eu entendia que eu não poderia liderá-lo, porque entendendo que era meu parente, ele não conseguiria aceitar a minha liderança. E realmente não funcionou. Isso gerou até um desgaste um pouquinho no convívio familiar, não foi muito bacana, mas ao longo do tempo as coisas foram melhorando e passou. Eis que há mais ou menos, quanto tempo, Vê? 3 meses? 4 meses, 3, 4 meses. 4 meses. Há 4 meses eu fiz um convite para Verônica, para ela vir gerenciar a Casarotto comigo, ser a minha gerente geral. E ela topou. E junto com a vinda dela veio esse monte de dúvidas. E aí? Será que agora vai dar certo? Será que a Verônica é a pessoa certa? Será que ela é parente? Será que vai funcionar? E eu ouvi muito pessoas dizendo coisas do tipo, não contrate quem você não pode demitir. Então sim, gerou aquela pulguinha atrás da orelha, gerou, e eu acredito que muita gente tem essa dúvida também. Mas deixa eu contar pra vocês quem é a Verônica na verdade. A Verônica ela é a esposa do meu tio, então é minha tia. Ela é madrinha de um dos meus filhos e ela é minha madrinha de casamento. Ou seja, a gente tem uma amizade de muitos anos e a Verônica sempre acompanhou a Casarotto mesmo não trabalhando aqui dentro. Ela acompanhava como minha amiga e como minha parente. E sempre torceu muito pela empresa, sempre torceu pelo sucesso da Casarotto, sempre dividiu comigo o caminhar da Casarotto ao longo dos anos. Eis que há pouco tempo eu fiz um curso e nessa mentoria dizia que a gente precisava trazer alguém forte para o nosso lado, que ajudasse a empresa a dar um salto maior para que muitas das minhas tarefas fossem delegadas para essa pessoa. Na hora me veio a Verônica na cabeça. Por quê? Porque como ela já tinha o amor pela Casarotto indireto, ela já conhecia a nossa luta, a nossa história e tudo mais, seria uma pessoa que poderia agregar muito. Mas não só por isso, também e principalmente também pelo currículo que a Verônica trazia, de saber lidar com as pessoas, de saber desenvolver o trabalho dela muito bem, que isso eu também acompanhava mesmo que de longe. Então naquele momento a Casarotto precisava da Verônica e não a Verônica da Casarotto. Foi aí que eu fiz o convite para ela e para minha surpresa ela topou, meio que de imediato. Fica a dica que ela não estava desempregada, que ela não estava precisando de um emprego, na verdade ela trocou o emprego que ela já tinha para vir comprar a minha luta aqui. E aí, viu, como é que foi essa experiência? Bom, foi prazerosa, está sendo prazerosa até agora, mas ficamos em dúvida sim, né? Como todo mundo fica com medo. O meu medo maior foi de misturar nossa amizade com o profissionalismo e prejudicar a nossa amizade. Mas eu sempre trabalhei com amigas, né? A maioria das empresas que eu trabalhei sempre foi com amigas. Então, assim, o tema pode se estender também, contratar amigos, né? Familiar e amigos. E eu nunca tive problema, então assim, eu já trouxe essa experiência de vida comigo também. Sempre soube separar muito bem a amizade, parentesco do profissionalismo. Então, quando a Juliana fez a proposta, conversamos, eu acho que o mais embaraçoso foi a entrevista. Nós fizemos uma entrevista. Sim, como toda empresa, ela foi entrevistada. Foi embaraçoso, foi engraçado e naquele momento a gente decidiu separar o CPF do CNPJ. Então foi um divisor de águas, né? Nós temos o nosso relacionamento de parente, de amigas, somos muito amigas ainda, com certeza, mas aqui dentro nós somos patroa e funcionário, né? Então foi muito legal e está sendo um aprendizado todos os dias. Então, muita gente perguntou coisas do tipo, Ju, mas você vai saber dar esporro nela como você teria que dar para as outras pessoas? Já fiz isso. Fez mesmo. Já fiz.
Chamou atenção como chama de qualquer funcionário, e a gente está preparado para isso. Quem é que gosta? Gostei? Lógico que não, mas é necessário, então é bronca, ensina todos os dias, fazer alguma coisa diferente, então é normal, eu sou um funcionário como qualquer outra. O que acontece, pessoal? Por que a gente veio fazer esse vídeo? Por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque, na verdade, não existe uma resposta pronta. Você pode contratar parentes, sim ou não? Depende. Você tem que contratar um profissional para sua empresa. Quem que a sua empresa está precisando agora? Seja caixa, operador, vendedor, balconista, motoboy, independente. Você precisa de um profissional para sua empresa. O seu parente é o profissional que pode te atender nesse momento? Ele está qualificado para essa função? Porque é o seguinte, a sua empresa ela não é um cabide de empregos, concordam comigo? Eu abri uma padaria, mas eu tenho inúmeros primos desempregados, então agora todo mundo vem trabalhar e aqui vira a casa da mãe Joana. Não. A tua empresa é uma empresa. Ela demanda cargos, profissões, salários e hierarquia. Se você tem alguém que você conhece, que você confie, que seja seu parente ou não, e essa pessoa cabe nesse cargo, ela pode ser contratada. Para isso, vocês precisam alinhar muito bem a entrevista ou o contrato inicial que vai haver. Não estou falando de nada escrito, estou falando de uma conversa mesmo, algo bem verbal. Porque existe uma frase muito certa que diz que o combinado não sai caro. Quando eu chamei a Verônica, eu falei para ela, olha só, você vai ver um outro lado da empresa hoje que você não conhecia. Uma outra Juliana e um outro Fábio. Uma outra Juliana e um outro Fábio que você não conhece. E que vão ser os seus chefes e que vão precisar cobrar, delegar, brigar. A empresa também não é perfeita como as pessoas olham pelo outro lado. E quando você traz uma pessoa para dentro da sua empresa, ela começa a enxergar todos esses defeitos e ela está ali para te ajudar a solucionar esses problemas. Então eu acredito que quando a gente combina isso, a gente não combina só salário. A gente combina que ela está sendo contratada por uma carga horária, por um salário, por uma tarefa e por uma responsabilidade. Ficou muito claro para a gente também que se em algum momento isso não desse certo, a gente poderia e deveria cessar esse contrato, como seria feito com qualquer outro funcionário. Acho que ficou bem transparente isso, né, Vê? Muito, sim. Eu acho que o momento da contratação é o mais importante, deixar tudo muito claro, né? Tanto para mim quanto para o restante da equipe. A equipe sempre estava muito engajada, tinha pessoas de muito tempo aqui, então quando eu fui contratada, eu fui apresentada à equipe, para deixar todos confortáveis com a minha presença também, porque para chegar um parente... Então ninguém respeita um parente ou se não respeita demais um parente, né? É quase um medo. Então quando eu fui contratada, além de deixar muito claro a negociação de empresa e funcionário, horários, salário, tudo mais, eu também fui apresentada à equipe como a parente sim, deixou claro para as pessoas, mas eu não vim pelo parentesco, eu vim por uma razão que seria ajudar a administração da empresa. Então todos me respeitam a partir daí. E não pode existir da sua equipe aquela ideia de que é parente, vai ter benefícios, vai ter privilégios, vai ser o X9. Não, ela é uma funcionária. E aí outra pergunta que fizeram também, curiosa. Ju, e você e o Fábio? Para quem não sabe, o Fábio é meu esposo e sócio a vida inteira. Você e o Fábio brigam? Sim ou não? Não vou chamar de briga, a gente diverge de opiniões. Existem situações em que eu não concordo com ele e vice-versa. E a gente às vezes senta, se altera um pouquinho, mas pelo bem da empresa a gente conversa, alinha e se ajusta com relação a isso. Mas o que eu notei também que muitas pessoas falaram, né? Mas a minha empresa é familiar, todo mundo trabalha, pai, mãe, tio, vizinho, e todo mundo manda, e os funcionários não sabem a quem se reportar. Isso é uma situação bem complicada e que inúmeras empresas vivem aqui no Brasil. E aí eu digo para vocês o seguinte, aqui na Casaroto, eu e o Fábio determinamos quem cuida de cada uma das questões. Então ele tem as responsabilidades dele na Casaroto e eu tenho as minhas. Dessa forma, os funcionários que lidam com determinada área sabem para quem que eles têm que se reportar. Se é um funcionário que mexe com a logística, quando ele precisar tirar dúvidas, ele vai levar até o Fábio. Se é um funcionário que mexe com marketing, ele vem falar comigo, porque está muito bem determinado na hierarquia da empresa quem responde por cada setor. Então, quando eu entendo que uma empresa é familiar e tem inúmeras pessoas da família e que todo mundo dá pitaco em tudo, o ideal para resolver essa solução seria, numa reunião geral, determinar quem é responsável por cada função e quem é responsável por cada funcionário, para que o funcionário também saiba para quem que ele tem que se reportar na hora do problema. Muitas vezes fica um leve trás e
todo mundo é dono de tudo e ninguém é dono de nada. Então, às vezes, as coisas não se resolvem por conta disso. Alguma dica, Vê, com relação a isso? Eu entrei também e na nossa reunião de contratação, eu falei, nossa, eu vou conhecer o outro lado de Juliana e Fábio. Né? E eu perguntei, como que é o relacionamento de vocês aqui dentro? Porque eu não conhecia dentro da empresa, apesar de acompanhar a Casaroto desde o início, né, de fora, eu não conhecia a Juliana e o Fábio na função, né, na prática, na empresa. Mas eu vi que funciona muito bem sim, porque eles separam muito bem. Né? Eu já trabalhei em empresas que os donos, filhos, marido, mulher eram donos e não funcionava, porque todo mundo mandava, os funcionários ficavam muito perdidos. Nós ficávamos perdidos. Então eu vejo que funciona muito bem realmente quando você determina quem comanda cada setor. Eu acho que isso é o ponto primordial para realmente funcionar uma empresa familiar. E aí vou tentar reunir tudo agora para a gente fechar a ideia principal do vídeo. Primeiro, contratar parente sim ou não? Sim, se esse for o profissional que você precisa na sua empresa. Sua empresa não é o cabide de empregos e você não vai contratar todo mundo porque você tem um coração enorme, senão você vai estar arrumando um problema para você. Segundo, não contrate quem você não pode demitir. Você pode demitir sim. Se você contratou bem e fez isso corretamente, você pode demitir bem também. Terceiro, você contrataria essa pessoa se ela não fosse o seu parente? Pensa bem. Às vezes você fala, não contrataria porque não é o profissional que eu espero. Tá dada a resposta. Saia de fininho. E a justificativa que talvez você precise levar para essa pessoa é: fulano, eu ainda não tenho maturidade para saber separar pessoal de profissional. Então, para não perder a sua amizade, não perder o meu parentesco e meu carinho por você, eu prefiro que a gente não misture as coisas. E sobre o Náutico, você realmente disse isso quando me contratou, né? Eu e o Fábio estamos muito maduros com relação a esse tema polêmico que é contratar parentes. Eu sei que você também está. Então acho que todo mundo tem que estar preparado para isso, senão não funciona. Agora, se for para botar um parente para quebrar galho, você vai ter dor de cabeça, infelizmente. Voltando ao início do meu vídeo, lembra que eu falei que lá atrás eu tentei contratar uma pessoa e que não deu certo? Pois bem, essa pessoa trabalha com a gente também, lá na Casaroto da Vila Tiradentes, e trabalha muito bem. Acho que nós não precisamos ter uma conversa, mas ao longo dos anos a gente amadureceu, tanto eu quanto esse profissional. Hoje ele é um excelente profissional, faz brilhantemente a sua tarefa e é parente. E funciona. Então a gente conseguiu separar as coisas. Se não está dando certo, talvez é porque não está tendo maturidade nem do líder, do gestor, nem do profissional que está sendo contratado. Então eu acho que vale sim, só que vale ter uma conversa e uma negociação, porque bato na tecla, o combinado não sai caro. Exatamente. E falando como funcionário, eu acho importante que todos pensem assim. Eu acho que todo mundo gosta de dinheiro. Eu fui contratado por uma empresa uma vez que eu sempre falava para minha ex-chefe que eu não gosto de dinheiro, eu trabalhava por amor. Mentira, todo mundo trabalha por dinheiro porque a gente precisa do dinheiro e gosta de dinheiro sim. Só que não é só o dinheiro, você vai pela primeira ideia pelo dinheiro, mas para você ficar, você tem que comprar a missão da empresa, os valores da empresa, a visão da empresa, senão você não fica. Então não vale a pena. Se você for contratado como parente, como amiga, pelo dinheiro, pelo cabide de emprego, vá. Mas chegou lá, não deu certo, não gostou, não é aquilo, não vale a pena ficar, nem para o empregador e nem para o funcionário. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aí embaixo o seu comentário. Assuntos polêmicos, temas que a gente está aqui para fazer esses vídeos para ajudar vocês. Combinado? Obrigado pelo carinho e a gente volta com mais. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo da Ju.